Chegamos hoje na lição de número 7 deste terceiro trimestre da CPAD em 2024, aqui da classe dos jovens, texto escrito pelo pastor Valmir Nascimento. Na lição de hoje, lição 7, nós vamos abordar sobre o capítulo 4 do profeta Daniel, onde Deus abate o coração orgulhoso. Essa lição vai cair no dia 18 de agosto. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, se inscreve no canal, deixa teu comentário também, muito importante para a gente. Inicia a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira delas é o texto principal, que se localiza no capítulo 4 de Daniel, versículo 37. Leia também o resumo da lição, e a leitura bíblica em classe está hoje localizada em Daniel, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Leia esses textos junto com os teus alunos e deixa Deus te usar na IBD da sua igreja. Não se esqueça que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui ministrando aula para você, sempre às 18 horas, tanto pelo YouTube como pelo Spotify. Toda terça-feira eu encontro marcado da classe dos jovens. Que Deus abençoe você e que essa palavra possa edificar o teu coração. Como eu disse a você, na aula de hoje nós vamos abordar o capítulo 4 do livro do profeta Daniel. Esse capítulo 4 que fala exatamente sobre a queda do rei Nabucodonosor, a partir do seu próprio orgulho. É claro que nós vamos aprender sobre a soberania de Deus em todos os tempos também nesse texto, tá? É importante você levar isso em consideração. Quando nós observamos essa abordagem bíblica, nós vamos perceber que o livro de Daniel enfatiza a soberania de Deus na história, na salvação pessoal, na narrativa do próprio rei Nabucodonosor, esse Deus que age através desses sonhos que o rei tem, essas grandes revelações. E aqui neste capítulo 4 nós vamos retirar alguns princípios, pois Deus ele avisa o rei, porém o rei cai nesses próprios propósitos aqui do seu orgulho, se afastando então do projeto de Deus. Que princípios são esses? Nós vamos aprender. Primeiro, Deus ele vai utilizar diversos meios para chamar a atenção do rei à sua conversão, ou seja, a esse arrependimento, a reconhecer que Deus é soberano sobre todos os deuses. Em primeiro lugar, Daniel ele colocou a fé tanto dele como dos seus amigos como um testemunho diante do palácio. Isso aqui é extraordinário, você vai ver aqui princípios da própria soberania de Deus, e o rei Nabucodonosor conheceu essa fé, capítulo 1, versículos 8 e 9. Segundo, você vai ver que o próprio rei Nabucodonosor conheceu que a partir da revelação de Deus, no capítulo 2, versículo 21, o Deus Todo-Poderoso revelou a Daniel o próprio contexto da história, os fatos que viriam em um futuro próximo. Ele viu isso, porém não se arrependeu. Você vai perceber também que Daniel ele demonstra de forma muito clara, especialmente no capítulo 3, quando Nabucodonosor se enfurece com a construção da estátua e os amigos de Daniel não se curvam e Deus livra esses jovens da fornalha. Ele vê a soberania de Deus, porém ainda não se converte a essa soberania, não reconhece essa soberania. E agora no capítulo 4 ele se exalta mais uma vez e Deus então humilha o rei, capítulo 4, versículos 37 e 38. Então na aula de hoje nós vamos aprender sobre a queda do rei Nabucodonosor. É claro, você que está chegando por aqui, deixa teu comentário, ele é importante para a gente. Envie essa aula para alguém também. Coloca de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil. É muito legal ter vocês por aqui. E se você for professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, você precisa conhecer o Facilita EBD. No Facilita, você vai encontrar, por exemplo, o esboço das aulas que eu estou sempre ministrando aqui para você durante o trimestre. Você encontra o PowerPoint, os slides, onde você pode utilizar esses recursos para dinamizar as suas aulas na EBD da sua igreja. Está disponível em uma assinatura trimestral. Está disponível no nosso site facilitaebd.com.br ou em um link aqui na descrição. Dá uma analisada na nossa proposta, que Deus te abençoe. Vamos então para o primeiro ponto da lição. No primeiro ponto, nós vamos aprender sobre o edito e o sonho do rei. Nesta lição, nós vamos aprender muito sobre o problema do orgulho do rei. E é importante você ler uma passagem bíblica antes de entrar no primeiro subtópico. Leia Provérbios 16, 18, onde está escrito que a soberba ela vai proceder à destruição. E o primeiro subtópico destaca sobre esse edito real que é descrito no próprio capítulo 4 de Daniel.
O pastor Severino Pedro da Silva, no comentário Daniel, versículo por versículo, publicado pela editora CPAD, ele faz questão de descrever que os versículos 5 e 6 do capítulo 4 fala sobre o edito real, onde você vai aprender que o próprio rei Nabucodonosor se considerava o homem maior do mundo, o melhor rei que existia, o maior rei daquele período. E esse episódio vai demonstrar para a gente como Deus ele age nesse orgulho do rei, como Deus ele age nessa soberba do rei, como Deus ele age trabalhando nisso também. Se você pegar especialmente o versículo 5, você vai perceber que o próprio Deus ele envia um sonho para que o rei então tivesse um alerta sobre o seu orgulho. Versículo 6, quando você lê esse texto, como era de costume real, o próprio rei Nabucodonosor convocou os seus sábios do seu palácio, incluindo aí os magos, os astrólogos, os sábios, para interpretarem o sonho. Entre eles estava aqui então Daniel, e você vai perceber que Daniel traz uma mensagem de aconselhamento para o rei. E essa mensagem de aconselhamento é exatamente um caminho da humildade que Daniel também leva no seu coração. Tem uma passagem bíblica que vai encaixar com isso aqui. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O próprio pastor Valmir Nascimento, ele aponta o seguinte: ele vai apontar que Daniel ele apresenta os princípios da soberania de Deus ao rei Nabucodonosor. Esses princípios foram sendo citados e listados ao longo da sua história na Babilônia. O Daniel ele vai apresentar esse reconhecimento e a necessidade que o rei tinha de reconhecer a soberania divina. Capítulo 4, versículo 1. Reconhecimento da soberania divina. Essa experiência transformadora também que o próprio rei Nabucodonosor vai ter. O próprio Daniel traz a interpretação sobre esses 7 tempos, onde Nabucodonosor vira uma fera selvagem. Capítulo 4, versículos 34 ao 37 vai te dar fundamento para isso também. Daniel também demonstra a paciência divina, onde se Deus revela a sua paciência e quando Nabucodonosor então retorna em si, recobra então seus pensamentos com o coração humano, ele vai reconhecer a grandeza de Deus. E em último lugar, você vai ver aqui a ação do arrependimento, o louvor que Nabucodonosor também demonstra, lá no capítulo 4, versículos 34 ao 37. Tudo isso aqui aponta para a intervenção divina, tudo isso aqui vai apontar para o trabalhar de Deus, tudo isso aqui vai apontar para a obra de Deus no orgulho desse rei. Caminhando, vamos então, espero estar ajudando você, tá bom? O segundo subtópico vai falar sobre a satisfação momentânea do rei e o seu sonho. Quando nós olhamos para a palavra, Daniel 4:4, faça questão de ler esse texto. Você vai perceber que o rei Nabucodonosor estava no seu palácio, se exaltando, em uma paz momentânea, e outros se proclamando como o maior rei daquele processo histórico daquele período. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos entender, de acordo com as escrituras, que ele então se autoproclamando, Deus então age através desse orgulho. De que maneira? Punindo esse orgulho com um sonho. E enviando aqui uma grande revelação. E ele, então, não entende o significado desse sonho, da grande árvore que ele vê. Leia o texto de Daniel, capítulo 4, versículos 6 e 7. É interessante você perceber dentro da Bíblia que esse Espírito de Deus que habitava em Daniel dá, então, a entender que é a ação do próprio Espírito Santo que habita em Daniel. E esse Espírito Santo, então, traz a revelação a Daniel, e Daniel, então, compreende o significado daquele sonho. Capítulo 4, versículos 8 e 9, vai te dar fundamento para isso também. E o próprio pastor Severino Pedro da Silva, comentando a respeito desse aspecto, ele cita no capítulo 4, especialmente alguns princípios para a vida cristã, sobre essa interpretação, sobre esse sonho, sobre a interpretação que Daniel traz. O primeiro deles é a dependência de Deus. Daniel, então, ele confiou na capacidade de Deus, na orientação de Deus, em sua confiança para interpretar o sonho de rei. Isso aqui é interessante você ver. Segundo, você vai ver aqui a integridade espiritual que Daniel tem. Ele era conhecido como Belsazar.
e era um homem de integridade espiritual, digno, que tinha uma identidade cristã extraordinária, uma identidade judaica, né? Que aponta então para a nossa identidade cristã de forma extraordinária também, em um ambiente adverso. Romanos capítulo 14, versículo 14, Tito 1,15 é um texto também que vale a pena você ler. Ele também reconhecia a ação de Deus. Quando o rei conta o sonho, Daniel reconhece a ação de Deus de forma espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Deus agindo, né? Deus trabalhando, Deus orientando, Deus falando e o rei não ouvindo. Daniel também demonstra de forma muito clara aqui essa prioridade espiritual mesmo em um mundo secular. Hoje já se fala muito sobre essa visão da busca pela espiritualidade, tá? Nos meios acadêmicos, há diversos trabalhos sendo publicados sobre esse valor da espiritualidade. Então, olhar para esse capítulo 4 é entender que o maior governante do período da Babilônia, que é o Nabucodonosor, ele então entende no seu coração essa busca pela espiritualidade. E nós também devemos ter um entendimento espiritual. Existem coisas que nós enfrentamos, situações que nós passamos, que são de entendimento e de cunho espiritual também. Colossenses capítulo 3, versículos 1 ao 4, vai dar fundamento para isso. Isso aqui vai nos ajudar a entender o que a palavra está dizendo, o que a palavra está nos orientando também. E por isso, em primeiro lugar, você precisa guardar isso junto com os teus alunos. Vamos caminhando, espero estar ajudando você. Se você pode, envie essa aula para mais alguém também, tá bom? O terceiro subtópico vai abordar sobre a descrição do sonho. E aqui eu quero detalhar com você que sonho foi esse que Nabucodonosor tem. Esse já é diferente do sonho da estátua. É o sonho da grande árvore que o próprio rei vê. O pastor Valmir Nascimento relata que o rei Nabucodonosor teve um sonho com a grande árvore, onde abrigava-se então os pássaros dos céus. É interessante que o próprio céu então ordena a queda da grande árvore. Quando você olha para as escrituras, você vai perceber isso. Isso está em Daniel capítulo 4, versículos 10 ao 17. É uma árvore tão grande que chegava o seu topo aos céus. Abrigava-se então diversas aves, e a própria Bíblia faz questão de dizer que dos céus vem a ordem para a queda dessa árvore. Segundo o pastor Severino Pedro da Silva, ele faz questão de dizer que nós podemos extrair aqui alguns princípios para a vida cristã. O primeiro deles é a humildade diante de Deus. Como nós precisamos ter humildade diante de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 6, faz questão de dizer isso. Olha só, Deus estava dando um alerta ao rei sobre a sua queda e ele não estava percebendo. Segundo, a justiça divina, né? Você vai perceber Deus ele julgando o orgulho e a soberba através da queda da grande árvore. Essa justiça divina é citada em Tiago 4:6. Também você vai ver aqui de forma muito clara essa restauração pela graça. Neste capítulo 4, depois desse processo de fraqueza, depois desse processo de loucura que o próprio Nabucodonosor tem, ele é restaurado por causa da graça de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9. Outro texto que você vai ver, esse reconhecimento da soberania divina. O rei não havia reconhecido antes a soberania, mas agora passa a reconhecer essa soberania depois do seu processo de humilhação. E também você vai ver esse testemunho de fé e conversão. Ele agora passa a adorar o Deus vivo com o seu coração depois que ele recobra o juízo, depois que ele recobra então a consciência. Você tem uma passagem, 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 5, versículo 17. Observe como esses textos vão nos ajudar a crescer e a entender essa abordagem bíblica, e eu espero que você possa pegar princípios e aplicá-los em sala de aula, tá bom? Se você está assistindo, Deus está falando com você, tira uma foto, me marca no Instagram, que Deus te abençoe. Vamos agora para o segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos observar que Daniel interpreta o sonho e aconselha o rei. Neste segundo ponto, também é muito legal você apresentar um versículo bíblico, uma passagem bíblica de forma muito específica. Observe o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 6, onde Deus se opõe aos orgulhosos. E vai então para o primeiro subtópico, onde destaca que Deus ele age de forma muito clara através de Daniel, orientando o rei a agir com prudência. Segundo o pastor Valmir Nascimento, comentarista da lição, que depois do rei ouvir especialmente
o que Daniel estava apresentando, de forma muito clara, ele então desobedece essa orientação. Mas um detalhe que você vai perceber é que Daniel, quando ouviu o sonho do rei, o próprio Daniel ficou atônito ao revelar ao rei a interpretação desse sonho e a comunicar aquela mensagem de juízos. Daniel, capítulo 4, versículo 19. O pastor Severino Pedro da Silva também destaca que o próprio rei, ele recebe a orientação de Daniel, mas um ano depois, ele então se esquece dessa orientação e age mais uma vez com seu orgulho e por causa disso ele cai em sua soberba. Quando você lê Daniel capítulo 4, versículo 19, você vai perceber que Daniel ele fica perturbado com aquele sonho, com a sua própria interpretação que ele deveria dar. À medida em que o Espírito de Deus falava com Daniel, Daniel então pega essa interpretação do Espírito de Deus e entrega ao rei com consciência essa interpretação, para cumprir todo o propósito de Deus. Aqui nós vemos alguns princípios. Que princípios são esses? A fidelidade à verdade. Daniel ficou atônito, mas ele entregou a palavra com fidelidade. Mesmo entregando uma mensagem difícil para o rei, ele entregou essa mensagem com fidelidade. Daniel também tem outro princípio, discernimento espiritual. Ele é um homem de Deus e se dedica a ter essa própria visão do discernimento espiritual. Você também precisa, eu também preciso, para demonstrar ao rei a vontade de Deus. Segundo, a aceitação do sofrimento pela verdade. Muitos servos não estavam aceitando a verdade de Deus, mas o próprio Daniel estava aceitando essa verdade e demonstra agora para o rei que ele deveria aceitar essa verdade para não cair no sofrimento. Ele caiu no sofrimento porque rejeitou a verdade de Deus em momentos difíceis. E nós aprendemos também a permanecer fiel ou fiéis diante do Senhor, mesmo diante das adversidades. A Bíblia ensina de forma muito clara que Daniel ele entende a interpretação e ele está ao lado do rei mesmo nos momentos difíceis. E nós vamos entender também essa obediência ao chamado divino. O próprio Daniel é um instrumento de Deus que traz uma orientação, um conselho ao rei com o seu discernimento, para que o rei então voltasse o seu coração para Deus, e o rei nesse primeiro momento rejeita, mas depois ele retorna o seu coração para Deus. Então pega isso com esses princípios e eu espero que o Senhor possa te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Vamos caminhar. Segundo subtópico, então, aborda sobre essa interpretação do sonho. Como é que Daniel interpreta todo esse sonho, já que ele ficou assustado no versículo 19 sobre essa mensagem que ele recebe. O pastor Valmir Nascimento também aponta na própria lição de forma muito específica que Daniel teve coragem de explicar ao rei a interpretação do sonho. Existem mensagens que nós recebemos que Deus nos dá e nós precisamos sim de coragem para poder entregar essa mensagem, mas também de sabedoria, tá? Ao passar essa mensagem. O próprio Daniel passa essa mensagem em forma de aconselhamento, orientando o rei, trazendo orientações, e não como denúncias. Observe Daniel, capítulo 4, versículos 22 ao 26. Ele tem muita sabedoria ao passar essa mensagem ao rei. O pastor Severino Pedro da Silva, no comentário dele, comentando a respeito disso, ele traz alguns princípios para essa interpretação do sonho. Primeiro, é a manifestação do poder de Deus. Daniel recomenda ao rei que a visão da árvore, imponente em seu sonho, era o próprio rei. E era necessário que o rei, então, observasse o caminho da humildade. E aqui eu tenho uma passagem para compartilhar com você, fora de Daniel, mas vai te ajudar a entender isso. Daniel vai falar sobre essa perspectiva da humildade, mas você pode ler Lamentações 3, 22 e 23. Você também vai perceber a descrição dessa prosperidade temporal. Daniel fala da grandeza da árvore, mas essa prosperidade era temporal, tá? Isso refletia esse tempo que o rei Nabucodonosor estava vivendo. Era temporal aquela riqueza, isso ia passar. E Daniel traz um aconselhamento. Observe também essa necessidade da revelação divina. Deus fala através de Daniel, interpreta o sonho, ele tem sabedoria ao passar essa mensagem, mas ao mesmo tempo fala sobre a chegada do tempo do fim do rei, em forma de aconselhamento.
Daniel também tem prudência e moderação. Isso aqui é muito legal. Ele tem prudência de forma clara e moderação ao entregar a mensagem com muita sabedoria em apresentar a grandeza de Deus diante do maior rei daquele período. Daniel também, ele apresenta esse crescente domínio do pecado. Por causa do orgulho, você vai perceber que o próprio rei cai, perde essa autoridade pelo seu acúmulo de pecados e por causa disso você percebe Deus trabalhando no arrependimento, no reconhecimento do coração do próprio rei. Caminhando, espero estar ajudando você e que essa aula possa ser edificante para a sua vida também, tá? Não esquece de colocar de onde você está me assistindo. Vamos agora para o terceiro subtópico do segundo ponto, que fala sobre o conselho de Daniel. Daniel não só interpretou o sonho, mas traz um aconselhamento pastoral. Daniel traz uma orientação para o rei abandonar a soberba. Você tem a fundamentação? Lá em Daniel, capítulo 4, versículo 27. Daniel confrontou o rei e apresentou suas falhas, tá? Como um sábio com sabedoria. E é claro que o próprio Daniel traz um aconselhamento muito espiritual nesse processo. Que princípios você pode tirar aqui para apresentar em sala de aula de forma prática junto com os teus alunos? Você pode retirar princípios do versículos 27 e 28 do capítulo 4. Você vai ver aqui o princípio bíblico, que esse orgulho vai proceder à queda e comparar isso com Provérbios 16, 18, onde você vai perceber aqui um versículo que vai te ajudar a entender esse processo do orgulho que traz ruína. Também você pode ler o texto de Daniel, capítulo 4, versículo 27, junto com os teus alunos, entendendo que Daniel interpretou aquele sonho, mas também traz um aconselhamento. E sabe qual é o princípio bíblico que você pega aqui? É o arrependimento e a retidão diante de Deus. Todos nós precisamos ter esse arrependimento, buscar essa retidão diante do Senhor. E um texto que vai comparar e vai te ajudar, Salmos 34, 18, onde Deus agora ele trabalha em um espírito humilde, de forma muito específica aqui. Você pode fazer isso em sala de aula, tá? Em uma dinâmica na tua ministração, espero que isso possa ajudar você. A minha oração é que você ministre uma aula de excelência na EBD e volta aqui para contar pra gente. Vamos agora para o terceiro ponto, onde nós vamos trabalhar nesse terceiro ponto sobre o cumprimento da profecia e a restauração do rei. Mais uma vez, leia uma passagem bíblica junto com os teus alunos para dinamizar a tua ministração. Peça um aluno para fazer isso. Você pode ler 1 de Pedro 5,5, onde o próprio Deus traz uma mensagem interessante sobre essa visão de sermos revestidos em humildade. O primeiro subtópico destaca que Deus abate, então, o orgulho. Glória a Deus por isso. O pastor Valmir Nascimento também comenta na própria lição que essa visão, no capítulo 4, versículo 29, destaca então essa queda do rei. Ou seja, essa vanglória do rei é demonstrada então como princípio da sua própria queda. Você pode observar isso também, a queda da Babilônia, lá no capítulo 5, versículo 20, onde o próprio texto bíblico faz questão de falar sobre o fim do reinado da Babilônia pela interpretação do próprio profeta Daniel. Conforme o pastor Severino Pedro da Silva, comentando o capítulo 4, versículos 28 ao 30, pega esse texto, lê esses versículos com os teus alunos. Ele vai destacar aqui a queda e o orgulho humano. Nesse texto você vai perceber que o orgulho levou o rei Nabucodonosor à queda. Então você pode falar isso em sala de aula. Você vai ver também nesse mesmo trecho a soberania divina, onde Deus ele julga qualquer um, até mesmo o maior rei da terra. Deus vai lá e julga e entra com o seu controle e com a sua ação. Há também outra passagem que você pode observar, esse chamado para o arrependimento. Daniel encoraja o rei a esse chamado para o arrependimento. Nós vamos perceber também essa natureza temporária do poder, ou seja, essa glória humana ela é passageira, isso vai embora. Mas a glória de Deus é aquela que permanece. E você pode estar tirando essas lições junto com os seus alunos nessa leitura do capítulo 4, versículos 28 ao 30. Faça isso em uma dinâmica na tua ministração, vai te ajudar muito, tá? Você pode dividir a classe aí, até como dica para você, em grupos para fazer isso. Isso vai te ajudar a entender o texto em sala de aula e compreender que Deus age, Deus trabalha de forma muito especial. Caminhando, vamos agora para o terceiro subtópico, ou melhor dizendo, segundo subtópico do terceiro ponto,
onde fala que o rei reconhece agora a grandeza de Deus. O rei Nabucodonosor passou por uma experiência sobre a sua queda. E é interessante que essa queda do rei demonstra então que o rei ele perde a sua consciência, age como um animal em um período de loucura. E é interessante que dentro da Bíblia nós vamos ver Deus restaurando esse rei. Capítulo 4, versículo 34. Observe esse texto junto com os teus alunos. Deus restaurou o rei para o caminho do arrependimento. Nós sabemos que o evangelho restaura pessoas. O evangelho transforma vidas. Isso é citado em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Então, nós entendemos que pela palavra pessoas são transformadas a partir do evangelho. Quando você lê, então, capítulo 4, versículo 31, vale a pena você observar isso e você pode fazer isso em sala de aula. A Bíblia ensina que Deus trabalha de forma muito clara, restaurando o rei, mas restaurando com um objetivo, tá? Com o objetivo de trazer o rei a esse caminho do reconhecimento da glória de Deus. Você pode ler também Daniel 4:32, tá? Você pode observar dentro desse texto que o rei agora, depois desse processo do juízo divino, reconhece a Deus. E você pode encaixar também com 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, onde Deus agora, ele exalta aqueles que são humildes. Leia também 4:33 de Daniel, onde você vai perceber que o próprio rei reconhece as suas consequências, reconhece o seu pecado, reconhece e agora passa a perceber que a arrogância trouxe problemas para ele. Você pode ler também Daniel capítulo 4, versículo 34 também, onde você vai aprender que depois da sua humilhação, Deus então agiu de forma poderosa, restaurando o rei ao seu processo antigo, ou seja, a sua consciência, quando ele reconhece a glória de Deus. Olha que princípio que a gente tem aqui. Quando a gente age em humildade, Deus também nos ajuda. Quando a gente age em humildade, Deus também nos abençoa. Deus também trabalha em nós de forma extraordinária. Vamos caminhar então para o terceiro e último subtópico, onde destaca sobre o seguinte argumento: pregando para todas as pessoas. Daniel nos ensina a não temer quando nós estamos ministrando a palavra de Deus, a ter coragem de entregar essa mensagem, ter coragem de passar a mensagem de Deus. Todos nós, como servos e servas de Deus, temos uma responsabilidade de propagar o evangelho. Daniel nos ensina que ele agora entrega a mensagem para o maior imperador do seu período, o rei Nabucodonosor. Nós também precisamos entregar a mensagem para aqueles que têm uma condição de escolaridade pequena, que têm uma condição de escolaridade maior, que estão nos altos cargos, que estão em qualquer lugar. Nós precisamos propagar o evangelho. Quando o rei reconhece a glória de Deus e se arrepende, há um edito em demonstrar a grandeza de Deus durante todo o Império Babilônico. Observe, a própria Bíblia fala a respeito dessa humilhação que o rei tem sobre a sua soberba, mas também a revelação da glória de Deus, de um Deus todo-poderoso que trabalha, revelando então o futuro e operando de forma muito específica em seu tempo. Eu espero muito que Deus possa usar você nessa ministração e que essa aula possa ter sido edificante para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Concluindo a lição, você vai perceber que essa história pessoal do rei Nabucodonosor traz uma profunda lição do nosso combate ao nosso orgulho pessoal, do nosso caminho para a humildade, para servirmos a Deus também de todo o coração. E você, como servo e serva de Deus, também deve buscar isso na tua alma. Servir a Deus em humildade, servir a Deus nesse caminho de restauração para a glória de Cristo. E se eu ajudei você, e claro, você em Cristo tem aprendido junto com a gente, deixa aqui teu comentário ele é importante para a gente demais, gente, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Me segue nas nossas redes sociais, é só você colocar aí @Janderson Nascimento, ou então @FacilitaEBD, ou você pode me acompanhar pelo Instagram, pelo TikTok. Gente, me segue, é só você colocar no Google, Janderson Nascimento EBD, que Deus te abençoe, segue uma das nossas redes sociais. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar. Senhor, eu peço a tua bênção sobre a vida do teu servo e serva que vai ministrar essa aula. Capacita ele e ela na verdade,
Que essa aula seja edificante, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor use os teus filhos e use as tuas filhas. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus por isso. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você Na Cova dos Leões, do pastor Valmir Nascimento, material extraordinário da editora CPAD, você encontra no site. Você também pode procurar esse livro, Israel no Exílio, material extraordinário da editora Paulus, do Ralph Klein. Daniel, versículo por versículo, do próprio pastor Severino Pedro da Silva, material muito bom para a tua edificação da editora CPAD, tá? Indico para você também a revista Ensinador Cristão, onde você tira princípios aí nesse trimestre sobre essa ministração. Gente, então eu aguardo você por aqui na próxima lição, lição 8, onde nós vamos estudar sobre a consequência destruidora do prazer carnal. Gente, que Deus abençoe você. Até a próxima aula, em nome de Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.